Começou. Pode começar. Meus amados irmãos, irmãs, queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos dando início hoje ao nosso culto online aqui da Igreja Presidente Catanduva. Queremos saudar a todos os nossos irmãos e irmãs que estão assistindo agora pelas mídias sociais da Igreja Presidente Catanduva. Nós vamos dar início com uma oração. Eu gostaria de convidar você, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, juntamente com a sua família ou sozinho, para que nós possamos orar, para que nós possamos iniciar esse culto falando com Deus. Soberano Deus e amado Pai, em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Senhor, é que nós nos achegamos agora diante de Ti e invocamos a presença do Senhor, a manifestação da Tua presença gloriosa aqui neste lugar e também onde esses irmãos estiverem assistindo este culto. Nós possamos cultuar ao Senhor, nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ministra, Deus, a Tua graça, ministra, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero convidá-los para abrir o Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém. Meus irmãos, nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 1 a 14. Nós estamos em tempos difíceis, e esses tempos difíceis é que levou o Conselho da Igreja a tomar uma decisão de suspender os cultos coletivos e de nos reunirmos de forma virtual. Então eu gostaria que você convidasse os seus familiares, convidasse os seus amigos, na verdade, convidasse os seus amigos pela internet e chamar os familiares que estão na sua casa para irem para a sala ou na mesa da cozinha, e nós temos um tempo de buscarmos ao Senhor. Nós lemos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Agora nós vamos ter uma palavra de oração. Estou aqui com um assistente, nosso irmão Dyer, acompanhando e nos auxiliando aqui na transmissão deste culto. E eu quero pedir o Dyer para vir aqui fazer uma oração pelo nosso país,
pelo nosso planeta e também pela Igreja do Senhor. Vamos orar para o nosso irmão lá. Pai amado, graças nós te damos por esta oportunidade. O teu povo, Senhor, reunido agora nos lares, como a igreja há séculos também outrora fazia, pede a tua presença e roga a manifestação do teu Santo Espírito. Que neste momento de turbulência e crise, Senhor, nós possamos verdadeiramente te conhecer mais de perto. Que o teu amor seja sentido em todas as casas, em todos os lares. E que nossos corações nós saibamos da tua proteção e do teu cuidado. Porque todas as coisas, Senhor, foram por ti decretadas. Todas as coisas foram por ti queridas. Sejam elas dolorosas, sejam elas sofrimento, seja o que for, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e nós te agradecemos por este momento. E rogamos pela saúde dos nossos idosos, pelas nossas crianças, que nossas famílias, Senhor, sejam guardadas incólumes como outrora. Lá no Egito as pragas não atingiram teu povo. Nós temos o sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança. E Ele há, Senhor, segundo a tua vontade, e Ele há de nos guardar. Graças nós te damos em nome do teu Filho Jesus Cristo, que reina e impera Deus pelos séculos dos séculos, e está em nossos corações. Amém. Muito obrigado, Dair, por estar aqui nos auxiliando, participando conosco também nesses momentos de culto. E eu gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes e todos aqueles que estão nos dando essa audiência honrosa, maravilhosa, a todos vocês que estão nos assistindo. A nossa oração é para que o Senhor vos abençoe e para que o Senhor vos guarde e vos livre de todo o mal. E sustente cada um de vocês com a sua graça, com a sua misericórdia e com o seu amor. Meus amados, nós estivemos reunidos de forma urgente, o Conselho da Igreja, mesmo de forma virtual, e o Conselho tomou a seguinte decisão acerca de como nós vamos lidar com o coronavírus, ou a pandemia do coronavírus. Então preste atenção na decisão do Conselho da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Considerando a pandemia causada pelo coronavírus, considerando os decretos 64.862 e 64.864 emitidos pelo governo do Estado de São Paulo, suspendendo atividades coletivas que envolvem ajuntamento de pessoas, considerando a orientação do nosso sínodo de Bauru quanto ao cancelamento das atividades das igrejas sob sua jurisdição, considerando que a melhor ação contra a propagação deste vírus é a prevenção, o Conselho da IPC resolve suspender todas as reuniões de culto coletivo da igreja, na sede como nas suas congregações, no templo ou nas casas, até 31 de março de 2020. Então prestem atenção. O Conselho suspende todas as reuniões de culto coletivo aqui da igreja, tanto na sede como nas nossas congregações, tanto no templo como no culto nas casas, até 31 de 3 de 2020. Também o Conselho resolve orientar todos os membros para observarem as normas de higiene e as normas de conduta estabelecidas pelas autoridades competentes na prevenção contra a pandemia do Covid-19. Motivar a todos a confiarem no governo soberano do nosso Redentor Jesus Cristo, que prometeu estar com seu povo em todo o tempo, principalmente em tempos difíceis como estes. Chamar todos os membros a participarem do momento de jejum e oração realizado com todos os presbiterianos do Brasil e de outros países, intercedendo pelo fim desta pandemia, também intercedendo por sabedoria aos governantes para agirem corretamente em favor da população, também intercederem pela cura dos enfermos e por proteção aos familiares, e também intercederem pelos profissionais de todas as áreas que não podem parar de trabalhar, em especial os médicos, enfermeiros, bombeiros, pastores e missionários, e etc. Também disponibilizar mensagens online nos horários próprios de cultos públicos
a fim de que os membros e demais pessoas possam assistir e serem edificadas com a poderosa palavra de Deus. Também o Conselho resolve lembrar a todos os membros do compromisso decimal com a Igreja, a fim de que a obra de Deus continue de forma sustentável, honrando seus compromissos de expansão do reino do Senhor Jesus. Os dízimos e ofertas dos membros da sede podem ser entregues à secretaria da igreja ou nos horários de culto, pois teremos diáconos do templo durante os cultos online, ou também através de depósitos ou transferência online na conta da Igreja Presbiteriana de Catanduva, CNPJ 47081096, ao contrário, dígito 23, Banco Bradesco, agência 00146, conta corrente 0048420, dígito 2, 0048420, dígito 2. Os membros das congregações de Pirangi e Pindorama procurem seus respectivos tesoureiros e também ou seus responsáveis espirituais, Reverendo Davi ou a missionária Mariana, a fim de devolverem seus dízimos e ofertas. Os casos de necessidades de auxílio espiritual, de saúde ou de outras necessidades básicas, os irmãos devem procurar o Reverendo Belones aqui na sede, a missionária Mariana em Pindorama e o Reverendo Davi em Pirangi. Lembrando que nós, pastores e a missionária, nós estamos à total disposição da igreja. Também o Conselho conclama a toda a igreja a realização do culto doméstico diariamente. E para a instrução, nós disponibilizamos nos grupos da igreja o e-book disponibilizado pela editora Fiel, Adoração no Lar, está disponibilizado nas mídias sociais da igreja. Esse material ele é uma instrução profunda da palavra de Deus sobre como fazermos o culto familiar. Também nós pedimos que todos sejam temperantes, calmos, generosos e fiéis na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo aos familiares, aos amigos, aos vizinhos. Usem de todos os meios para fazerem discípulos de Cristo Jesus. Nós também informamos que a presente decisão reflete a preocupação do Conselho da Igreja e nós estamos atentos ao desenrolar dos fatos dessa epidemia, razão pela qual poderemos posteriormente baixar novas orientações ou revogar esta, é o que nós queremos o mais rápido possível. E a nossa confiança nas verdades bíblicas reveladas para servir de consolo e edificação de nós, povo de Deus, a fim de que a igreja seja voltada para oração, louvores, intercessão e súplicas em favor desta causa, e que as ações de graças na certeza do cuidado divino ocupem nossa esperança e atitudes. Nós devemos sempre lembrar, principalmente em tempos difíceis, nosso Redentor reina, confiemos nele em todo o tempo. Sobre esta pandemia, no início do ano, no dia 5 de janeiro, Deus me usou para trazer uma mensagem aqui na igreja sobre o ano de 2020 que estava se iniciando e sobre 3 fatos marcantes no início do ano de 2020. O primeiro foi aquela morte daquele general iraniano. Nós sabemos que aquele homem ele era um líder muito importante do Irã e ele orquestrava e arquitetava muitas estratégias para aquele governo. Então, por uma decisão dos Estados Unidos da América, ele então determinou o ataque que culminou na morte daquele homem. Porque aquele homem, todos sabem da sua importância e da sua posição estratégica para comandar os exércitos do Irã. Esse episódio balançou como um segundo episódio, foi então o surgimento desse vírus, o coronavírus, lá na China, e já balançou com a mídia de uma maneira global. E essa matéria, e esta mensagem, essa notícia especificamente do coronavírus, é o que chegou aqui no Brasil, e é o que está fazendo com que nós fiquemos enclausurados, que nós não nos reunamos de forma coletiva, e tem gerado um frenesi no mundo todo, porque muitas pessoas têm morrido. E por causa desta pandemia, tem causado uma
uma grande crise econômica em muitos países. Por incrível que pareça, somente a China não tem enfrentado crise. Por incrível que pareça, a China e a Rússia têm tido resultados positivos com essa crise. Todavia, o resto do mundo tem atravessado grandes dificuldades. A Itália, hoje eu li uma matéria, a Itália, ela não está conseguindo fazer o velório dos seus mortos. As pessoas mortas estão indo para o crematório sem qualquer contato de filhos, de pais, de irmãos, de amigos. Imagina uma tristeza tão grande que está acontecendo hoje na Itália. Essa doença, ela espalhou pelo mundo todo, chegou até o Brasil. E isso lá no início do ano, nós já ficamos alertas contra isso. E a outra questão, as catástrofes climáticas. Anteontem, o último corpo foi retirado daquele soterramento lá no litoral paulista. Quantas pessoas foram ceifadas? Não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, por questões climáticas. E além do mais, sem enumerarmos a questão da dengue, sem enumerarmos a questão do trânsito, sem enumerarmos a questão das guerras, sem enumerarmos a questão da fome. Há quantas pessoas sendo ceifadas diariamente no Brasil e ao redor do mundo? Todos esses fatores nos levou bem no início do mês, a tentar pensar com a igreja sobre o tema da teologia bíblica, falando sobre escatologia. Mas antes de entrarmos no assunto, e antes de abordarmos a mensagem que nós vamos compartilhar com os irmãos de uma forma muito simples, e é uma mensagem baseada no livro do Dr. Anthony Huckman, o livro A Bíblia e o Futuro. Quem quiser se aprofundar neste tema, leia este livro. Na editora Cultura Cristã, na editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, editora Cultura Cristã, você encontra esse título deste livro, A Bíblia e o Futuro. É um livro muito profundo, muito claro sobre a história, sobre o futuro, sobre o assunto dos últimos dias. Todo cristão, ele precisa conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é bússola para o nosso caminho, e ela é alimento para a nossa vida espiritual. E nos momentos de crises como este, a palavra de Deus, ela nos dá conforto, porque há 2000 anos atrás, como nós lemos mesmo em Mateus 24, Jesus já disse tantas coisas que iriam acontecer e que já estão acontecendo. Então, amados, eu gostaria de orar, porque nós, como Brasil, temos experimentado dias de tensão, dias de muitas preocupações. As pessoas no metrô, as pessoas no ônibus, as pessoas nos aviões, as pessoas a pé, as pessoas em casa, as pessoas no trabalho. Onde as pessoas estão hoje? As pessoas estão preocupadas, as pessoas estão amedrontadas, as pessoas não sabem como fazer, nem como agir. Mas nós temos o privilégio de conhecer o único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de alianças, o Deus de promessas, o Deus que antes da fundação do mundo, Ele já estabeleceu o seu plano de redenção e de salvação do seu povo. E no decorrer da história, Ele colocou em prática, e Ele tem trazido à prática o seu plano redentivo. Então, nós vamos orar. Eu quero pedir para você nesse momento se unir comigo em oração. E nós vamos orar por alguns motivos. Nós vamos orar para que Deus solucione o problema do coronavírus o mais rápido possível, de uma forma sobrenatural. Ore por esse motivo, clame por esse motivo, aonde você estiver. Nós vamos orar também pela situação econômica do Ocidente e do mundo de uma forma geral. Vamos pedir também, em especial pelo nosso Brasil,
para que as famílias não fiquem desguarnecidas de alimentos, de recursos, de trabalho, mas que Deus intervenha com poder, com graça, nas nossas famílias, no nosso país e no planeta de uma forma geral. E um terceiro motivo é que Deus produza um avivamento espiritual, e que esta situação possa ser um instrumento de Deus para avivar a obra do Senhor, para renovar o povo de Deus, para levar o seu povo a orar, para levar o seu povo a ler a palavra de Deus, para levar o seu povo a compartilhar do Evangelho que salva, que liberta, que transforma. Vamos orar, vamos clamar por isso. Eu gostaria de convidar você que está nos assistindo a orarmos por esses 3 motivos, mas você pode colocar os seus motivos também em oração nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso amado e soberano Pai, na autoridade que é em nome de Jesus, ó Deus, e na mediação de Cristo Jesus, é que nós nos achegamos à Tua santa e gloriosa presença. Não é no nosso nome, não é nos nossos méritos, porque nós somos, ó Deus, pecadores. Ó Deus, embora regenerados, reconhecemos a nossa iniquidade, e como Paulo podemos dizer: miseráveis homens que somos, quem nos livrará do corpo dessa morte? Se não for a sua graça, se não for a sua misericórdia, se não for, ó Deus amado, o seu agir na nossa vida, ó Deus, onde estaremos nós? Pois só Tu tens a palavra de vida eterna, e nós estamos diante do Senhor por causa do Seu amor e por causa da Sua vontade. E agora, Deus, confiados no Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, o Senhor que é aquele que provê tudo, o Senhor é aquele que conhece tudo, o Senhor é aquele que sabe tudo, que pode tudo, que está em todos os lugares, ao mesmo tempo com todo o seu ser. Ó Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é infinitamente poderoso, o Senhor é infinitamente sábio, o Senhor é infinitamente santo, e porque o Senhor é o Deus único, Deus vivo, ó Deus, nós podemos te pedir: estenda a Tua mão, Senhor, ouça a nossa voz, ó Deus amado, e soluciona essa crise do coronavírus em nome de Jesus. Ó Deus, aplaca essa pandemia, ó Deus amado, soluciona essa doença, destrói esse vírus e mata esse vírus em nome de Jesus. Ó Deus amado, e soluciona essa situação global, ó Deus amado, mas também nós te pedimos que o Senhor dê sabedoria aos governantes. Abençoe, ó Deus, o nosso presidente, os nossos senadores, os nossos deputados, os nossos governadores, os nossos prefeitos, os nossos vereadores, os nossos juízes, os nossos promotores. Abençoe as autoridades constituídas, ó Deus, do Brasil e do mundo. Dê sensatez, dê sabedoria, sabedoria do alto, para que eles possam agir conforme a Tua vontade. Ó Deus santo, Deus poderoso, guarda, Senhor amado, a economia global, guarda, Senhor, o trabalho, principalmente, ó Deus, daqueles que menos têm. Ó Deus, olha pelas famílias, ó Deus, não deixa faltar alimentos, não deixa faltar água, não deixa faltar remédios, não deixa faltar vestuário. Ó Deus amado, visita, Senhor, nesse momento agora, ó Deus, as nações, e dê generosidade aos mais ricos, dê, ó Deus amado, humildade, ó Pai, a toda a nação, a todo mundo, para que nós possamos, ó Deus, compartilhar com aqueles que menos têm do pouquinho que nós podemos ter. Ó Deus amado, e que o Senhor possa trazer, ó Deus, um grande despertamento espiritual. Ó Deus, levanta homens para orar, levanta mulheres para orar, levanta jovens para orar, adolescentes, crianças. Ó Deus, levanta famílias, ó Deus, para criar verdadeiramente um altar de oração dentro dos seus próprios lares. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva o Teu povo. Derrama sobre nós do Teu poder. Nos encoraja, nos dê ousadia e intrepidez. Ó Deus, nos dê a Tua força para que nós possamos anunciar Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Meus amados irmãos, eu quero pedir a todos aqueles que estão assistindo a este culto e cultuando conosco. Quero lembrar que no domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos a nossa escola bíblica dominical. E também, no culto à noite, às 19h30, o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Você não pode vir aqui neste templo
Mas como você já sabe, a igreja não é este prédio. A igreja é você, a igreja sou eu. E aonde nós nos reunimos, a igreja do Senhor está presente. Aonde o povo de Deus se reúne, o próprio Cristo, que disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Meus irmãos, essa verdade é maravilhosa. E essa verdade, ela deve ser vivenciada. Cristo prometeu: eis que estou convosco. O próprio Jesus recebeu o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que você não deixe a perturbação tomar conta do seu coração. Que você não deixe a ansiedade tomar conta dos seus pensamentos. Mas que você se coloque diante de Cristo, diante do Senhor Jesus, e que você possa confiar nele, e você possa colocar a sua vida aos pés de Jesus, descansar nas mãos do nosso Redentor, porque Ele está vivo, e um dia estaremos todos juntos para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Agora então, meus amados, eu também quero convidar você a pegar sua Bíblia. Nós vamos ler um texto na Palavra de Deus. Nós vamos ler alguns textos, mas o primeiro texto que nós vamos ler é no livro de Jó, capítulo 42, e nós vamos ler os versículos de 1, Jó 42, versículos 1 e 2. Pode abrir sua Bíblia. Enquanto você abre, eu quero agradecer a todos aqueles que estão assistindo. Eu pude perceber aí a audiência abençoada do nosso irmão Daniel, que está em Rio Claro com a sua família. Daniel, você é um querido, sua família é querida, vocês são membros da nossa igreja, embora vocês tenham sido transferidos para Rio Claro, para São Carlos, vocês são membros do nosso coração e fazem parte da família de Deus, família da fé, em nome de Jesus. Todos os demais, os nossos irmãos que estão nos dando audiência, nossa gratidão. E se você tem algum pedido de oração, se você quiser colocar de forma pública, coloque aí nas mensagens logo abaixo desse vídeo. Pode escrever aí os seus comentários, o seu pedido de oração. Agora, se você tem algum pedido que você gostaria de fazer isso de forma mais privada, você pode encaminhar diretamente no meu WhatsApp, ou então, numa outra oportunidade, você pode, depois dessa live, você pode colocar nos comentários ou uma mensagem diretamente no perfil da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Irmãos, livro de Jó, capítulo 42, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus irmãos, a história de Jó é uma história que mostra a paciência de um servo, mas antes de tudo mostra a providência do Deus soberano. No início do livro, Jó ele é admirado tanto por Deus quanto também pelos inimigos de Deus. Satanás, ele admira atitudes de Jó, mas ele coloca dúvida sobre o seu caráter, e ele fala que Jó é justo e íntegro, porque Deus o cercou de muitos benefícios. Então ele faz um desafio, e Deus permite que Satanás então toque nos benefícios que Deus havia dado a Jó. Todavia Deus não permitiu Satanás tocar na vida de Jó. Então o livro, ele narra uma história de um homem que foi atribulado. Ele não foi desamparado por Deus, mas Deus permitiu que Satanás o atribulasse, o oprimisse e o afligisse. Várias foram as tristezas de Jó, várias foram as dores de Jó. Todavia, a gente vê no final do livro uma grande alegria, porque Jó, ele escreveu
Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo de número 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus amados, no termo e no tema da escatologia, a gente não pode perder de vista que Deus, Ele é Senhor de tudo, e nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Deus não pode ser pego de surpresa, porque se Ele fosse surpreendido por alguma coisa, Ele não seria Deus. Mas como Ele é Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele não pode ser surpreendido por nada. Mas tudo está debaixo das suas mãos poderosas. E aqui eu me recordo do servo José, o penúltimo filho de Jacó. José teve sonhos que ele seria líder sobre os irmãos e sobre até os seus pais. E porque José, ele era um menino sonhador e também tinha o apreço especial do seu pai, José conquistou a rivalidade e a inveja dos seus irmãos. Em um determinado dia resolveu matá-lo, mas com a intervenção de alguns que não permitiram que matassem a José, então resolveram jogá-lo numa cisterna. Depois que ele estava naquele buraco, passou ali uma caravana de mercadores e ele foi vendido então pelos próprios irmãos como escravo na caravana daqueles mercadores midianitas. E ele foi levado como escravo e vendido no Egito para Potifar, um alto oficial de Faraó. E nós conhecemos a história. José foi assediado pela esposa de Potifar por causa da sua rejeição, da sua fidelidade a Deus e a fidelidade ao seu Senhor. Ele foi então acusado de assédio e foi jogado numa prisão. Lá ficou mais de 10 anos. Mas depois ele revela sonhos, e com esse poder que Deus deu a ele, que ele reconhece que é graça de Deus, então ele ocupa definitivamente o lugar ao qual Deus havia mostrado para ele lá atrás. Então, quando falamos de escatologia, falamos de um Deus que anuncia para a gente de forma privilegiadamente. Ele mostra o futuro, as coisas que vão acontecer, Ele mostra. Para alguns, como foi para José, Ele mostrou em sonhos. Em outros textos bíblicos, a gente vê outros meios de Deus mostrar ali o futuro. Mas Deus usou muito as promessas para Abraão, para Isaac, para Jacó e para outros personagens bíblicos. Deus anunciando o futuro. Então a gente vê na história a revelação de Deus, registrada na palavra do Senhor, o registro dessas promessas. E no caso de José, quando ele chegou onde ele chegou, revelou o sonho dos seus irmãos, e ele disse: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Irmãos amados, a história da Bíblia no Antigo Testamento, ela narra para nós uma escatologia vibrante. O Antigo Testamento, ele é totalmente cheio de promessas futuras. Há muitas delas, há muitas promessas futuras que está registrado no Antigo Testamento. E eu quero mostrar aqui para os amados irmãos de uma forma bem rápida, mas eu gostaria que os irmãos pensassem o seguinte: que a falta do conhecimento do Antigo Testamento e do Novo Testamento é a causa de termos igrejas fracas, crentes fracos, porque não conhecem a palavra de Deus, não conhecem as promessas de Deus e não conhecem a Bíblia. O fato de nós não conhecermos a Bíblia, amados irmãos, é denunciado tanto pelo profeta quanto pelo próprio Jesus, quando ele diz: o meu povo está morrendo por falta de conhecer as Escrituras Sagradas. Eu fico pensando numa situação de caos igual hoje estamos vivendo. Há quantos que se dizem cristãos estarem totalmente desesperados, com medo, porque não conhecem o Redentor, não conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, não foram selados com o Espírito Santo da promessa, não tem realmente uma experiência do novo nascimento. Se você me assiste, você precisa ter experiência do novo nascimento. Você precisa ter experiência do arrependimento dos seus pecados, de dizer não ao mundo, de dizer não ao pecado,
farei. Esse compromisso, um compromisso que concomitantemente é manifestado o privilégio de sermos selados com o Espírito Santo do Senhor, ou batizados com o Espírito Santo de Deus. Mas para que isso aconteça, meus amados, essa conversão tem que ser real. Então, eu quero aproveitar para lançar para você essa mensagem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, o Criador, criou tudo perfeito. O pecado entrou na história e detonou com a criação de Deus. Mas Deus prometeu um redentor. Ele mandou o seu Filho para salvar o seu povo, e o seu povo iria crer nele. E aqueles que crescem em Jesus seriam perdoados, lavados, redimidos, selados com o Espírito Santo, e teriam a promessa da vida eterna. Estariam com Cristo, com Deus, na glória celestial para toda a eternidade. A ponto de Paulo falar assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A ponto de Paulo falar assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não quer abrir mão da sua vida a qualquer preço. Ele sabe, eu não sei o que é melhor escolher. Estar com Cristo é muitas vezes melhor. Mas ele sabe que ele deveria continuar no seu ministério. Mas ele sabe que é incomparavelmente estar com Cristo. Porque estar com Cristo, irmãos, não tem preço. A delícia celestial. Porque as coisas terrenas, elas passarão. O que adianta? Vamos pensar aqui: eu acredito na cura, na solução dessa pandemia em breve. A minha confiança não é porque eu creio, mas eu sou otimista na palavra de Deus, eu sou otimista na pregação do Evangelho, eu sou otimista sim no poder de Deus, e eu creio que essa pandemia ela vai passar logo em nome de Jesus. Mas digamos que eu esteja equivocado e que nós tenhamos dias difíceis aí, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Digamos, o que vai adiantar dinheiro no banco? O que vai adiantar casa de aluguel? O que vai adiantar petróleo? O que vai adiantar ouro? O que vai adiantar nome? Nada disso vai adiantar. Mas se você tem o seu nome escrito no livro da vida, isso vai fazer uma grande diferença. Porque a terra vai passar, o mundo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Então, amados, a história do Antigo Testamento, a palavra de Deus do Antigo Testamento, ela apresenta 7 pilares escatológicos fundamentais, que são promessas futuras, que é a promessa do Redentor vindouro, o reino de Deus aqui na terra, a nova aliança, a restauração de Israel, o derramamento do Espírito Santo, o dia do Senhor, o juízo final e os novos céus e nova terra. Isso aconteceu. Quando Cristo veio, nós vimos aí 5 dessas promessas sendo acontecidas. Nós vimos aí o Redentor chegando, o reino de Deus sendo instalado, a nova aliança sendo feita, a restauração de Israel, a nova igreja, a igreja do Senhor sendo restaurada. Nós vimos aí o derramamento do Espírito Santo. Agora faltam 2 questões: falta o dia do Senhor, o juízo final, e falta ainda os novos céus e a nova terra. Então a gente vive na teologia e na escatologia uma tensão chamada o já e o ainda não. O já e o ainda não. Ou seja, muitas das promessas já aconteceram, mas não todas ainda. Ou seja, ainda não aconteceram todas. Então a gente fica nessa tensão. Mas é importante saber que o nosso Redentor vive e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós devemos sempre guardar nosso coração, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Meus amados irmãos, eu quero destacar aqui, para a gente caminhar no nosso diálogo dessa noite, um bate-papo sobre escatologia e sobre o sentido da história. Nós devemos entender primeiramente que há 2 sentidos de história que não batem com a Bíblia. O primeiro é dos gregos. Os gregos dizem que a história é cíclica, ou seja, uma repetição contínua de fatos e de circunstâncias, tirando todo o propósito, tirando toda a razão, tirando toda a assistência, todo o sentido da existência.
Esse é o pensamento da história segundo os gregos. Não tem nenhum tipo de ligação com a palavra de Deus e com a vida cristã. A história não é cíclica. A história não é uma repetição casual de fatos. Não. A história, ela tem sentido e ela tem propósito. E o sentido e o propósito da história, quem dá é o Criador, é o Senhor do céu e da terra. A Bíblia fala, 1 Pedro fala que 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Não no sentido de que episódios se repetem, mas no sentido de que Deus é o dono do tempo, é o dono do espaço, é o dono da matéria, e Ele que traz sentido e razão a toda a existência. Tanto é que Apocalipse, capítulo 4 e 5, quando João está lá no trono, vendo um livro, o livro da história humana, o livro da vida, e ele chora porque ninguém é digno de abrir o livro. Então um dos anciãos fala: não chore, existe um que é digno de abrir o livro. E aquele livro significa a história da humanidade. Todo ser humano está escrito naquele livro da vida. Todos os reis, todos os poderosos, todos os famosos, mas também os anônimos, os simples, as pessoas que não são conhecidas. Todos esses nomes, todas essas pessoas que são únicas, que são inéditas, que não podem ser iguais, não existe um igual. Por mais que você seja gênio, por mais que seja gênio idêntico, as personalidades, o temperamento são diferentes. E nesse livro está registrada toda a história. E lá no Apocalipse a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus, aquele que morreu e ressuscitou, está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Ou seja, Ele é o que traz razão e sentido para a história humana. Uma pessoa sem Cristo é uma pessoa que não conhece o sentido da vida. Mas quando a pessoa conhece verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, ele encontra o propósito e a razão da sua existência. Então veja só, uma outra posição são dos existencialistas ateístas. Eles dizem que a história, elas são fatos e sucessões que são acontecidas sem nenhum sentido. Não tem nenhuma razão de ser. Ou seja, é tudo fruto de um acaso que acontece, tudo por acaso. Também não tem nenhum sentido com a palavra de Deus e com a vida cristã. A pessoa que é um existencialista ateísta, ele não acredita em um padrão significativo, ele não acredita em nenhum movimento para um fim na história. Só uma sucessão de eventos desprovidos de sentido. Se neste caso, cada um deixado como que pareceria ser um total individualismo. Cada pessoa deve tentar encontrar o seu caminho da existência não autêntica para a existência autêntica, através da tomada de decisões significativas. Mas a história como um todo fica desprovida de sentido. Isso não tem nenhum tipo de relação com a palavra de Deus. Tanto a história no sentido grego ou no existencialista ateísta não tem nenhuma relação com a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus apresenta uma característica da história, mostrando que a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. A Bíblia fala que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A Bíblia mostra um Deus que tem propósito, que tem plano, que tem objetivo. E nós temos um objetivo de vida, meus queridos. Você mesmo aí, se você é um jovem mancebo de 29 anos, solteiro, eu tenho certeza que você pensa em encontrar uma donzela abençoada, namorar com ela, e quem sabe entrar em núpcia conjugal, e quem sabe ter filhos, ter netos, construir família. Você que já é casado, você pensa em ter filhos. Você que tem filhos, você pensa em ter netos. Você que trabalha, pensa em desenvolvimento. Você que estuda, pensa em chegar lá no final do curso e ter um diploma. Então, a vida naturalmente dentro de nós mesmos buscamos um sentido e um objetivo. E a Bíblia fala que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, porque a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Não esqueça disso. Segundo pilar, segunda característica
Deus é o Senhor da história. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Intentaram contra Jó, até o diabo intentou contra Jó e não conseguiu. Vou contar uma história aqui. Tinha uma senhora, uma irmã muito crente, serva de Deus, daquela consagrada, daquelas que oravam, jejuavam e viviam uma vida piedosa na presença do Senhor. E aconteceu que ela passou por uma grande crise financeira. Cortaram o dinheiro dela, ela não tinha renda, e ela chegou um dia que ela não tinha nada para comer. Aí você pode pensar, mas como que é uma serva de Deus, fiel, passar por uma situação dessa? Meus amados, nós podemos esquecer que Deus prova o nosso amor, e Deus prova a nossa fé, e Deus prova o nosso amor e a nossa fé, não é na bonança não, não é na abundância não, Deus prova a nossa fé na escassez mesmo, é nas dificuldades mesmo, é para ver se o que é mais importante na minha vida, se é Deus ou se sou eu. Então, meus amados, aquela mulher, ela no seu quarto, ela começou a orar e clamar a Deus: Deus, eu sou tua serva, tu és o meu Deus. A tua palavra diz que o Senhor iria prover para os seus, o Senhor não iria deixar os seus desamparados. Então eu vim aqui te pedir, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim, pois não tenho comida para mim, nem para minha família. E eu te peço, em nome de Jesus. Meus queridos, o vizinho do lado era um ateu safado, daqueles assim mais encrenqueiro e mais custoso que você podia pensar. Sabe o que ele fez? Ele ligou no supermercado e falou para o gerente, falou assim: você vai levar uma cesta básica para fulana de tal, que mora na rua tal, número tal, e vai falar assim, ó: Satanás mandou trazer essa cesta básica para você. Eu disse: o que é isso, moço? Tá doido? Não estou doido não, você vai fazer isso e pode levar agora, e o pagamento já está na conta do supermercado. Então o entregador foi, e ele ficou na porta escutando só a reação da mulher, se ela ia aceitar a doação de Satanás ou se ela não ia aceitar. Então o entregador bateu a porta, a bicicleta cargueira ali tinha a cesta básica, a senhorinha veio ali, atendeu aquele moço, e aquele moço falou: vim trazer essa cesta para a senhora, mas a pessoa que doou falou para dar o nome, foi Satanás que mandou trazer essa cesta básica para a senhora. E o vizinho lá escutando o que ela ia fazer. Aí ela deu um brado de vitória e de louvor a Deus. Falou: Deus, glória seja dada a ti, porque quando o Senhor quer abençoar uma serva tua, o Senhor usa até Satanás para trabalhar para o Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nada nem ninguém pode frustrar os planos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o Senhor da história. Não esqueça disso. O coronavírus não é o dono da vida. Quem é o dono da vida é Deus. Ele é o dono da vida, o dono da morte. É o Senhor do céu e até do inferno. Quem manda é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Louvado seja Ele para todo sempre. Terceiro lugar, Cristo é o centro da história. A história tem um centro, e o centro é Jesus. Tudo culmina para Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que veio, e Ele é a revelação máxima de Deus. E aquele que quiser conhecer a Deus tem que conhecer o Filho. Cristo é o centro da história. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Intentaram contra Cristo. Judas traiu Jesus, entregou para os líderes religiosos de Israel. O Império Romano consentiu com a morte de Cristo. Mas ao matar Jesus Cristo, com a intenção de Satanás, com a intenção dos homens maus, com o objetivo maligno ali daquelas pessoas, os planos de Deus estavam sendo realizados. Cristo foi à morte, porque quando Cristo foi à morte, Ele levou sobre si as suas enfermidades, meu irmão. Quando Cristo foi à cruz do Calvário e experimentou a morte, Ele morreu a sua morte, morreu a minha morte. E quando Ele ressuscitou, foi a resposta de que Deus recebeu o seu sacrifício. E por causa de Cristo, por causa das pisaduras de Cristo, nós somos sarados, não só fisicamente, mas emocional, psicológica e espiritualmente. Jesus é o centro da história.
Jesus é o que traz sentido à história. Jesus é o que muda a história. Quantas pessoas são terríveis, ou estão assim, totalmente desoladas, mas têm um encontro pessoal com Cristo e podem dizer: eu sou um novo homem. Por quê? Porque Jesus é o Senhor, Jesus é o centro da história, e quando Ele está no nosso coração e reina sobre nós, na nossa mente, a nossa vida é conduzida por Ele. Em quarto lugar, a nova era já foi instaurada. Existe esperança. A esperança de que a morte não traz a última palavra. A esperança de que a doença não traz a última palavra. A esperança de que a guerra não traz a última palavra. E nem o ódio, e nem o rancor, e nem as doenças. Mas a última palavra é Cristo. Porque Ele instaurou o seu reino, a nova era foi instalada. Glória a Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nós que antes estávamos no fundo do poço, no lamaçal do pecado, agora podemos ser transformados pela renovação da nossa mente e experimentarmos a boa, a perfeita e a gloriosa vontade de Deus, porque Cristo veio e uma nova era foi instalada. Irmãos, em quinto lugar, tudo na história se move em direção ao alvo, os novos céus e a nova terra. Eu acredito que este coronavírus é mais uma trombeta misericordiosa de Deus, dando a você e a mim e a todos os seres humanos a condição de saber que haverá um novo céu e uma nova terra, mas haverá um juízo. Mas há uma esperança para aqueles que estão em Cristo, o novo céu e a nova terra. E para estarmos no novo céu e nova terra, não tenho que entregar os meus bens, não tenho que sair me afligindo e me flagelando nas costas, não tenho que sair fazendo penitências. O que eu tenho que fazer é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus, confia nele. Não há outro mediador a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não é placa de igreja, não é igreja tal, não é pastor tal, é Cristo Jesus, que morreu e que ressuscitou. E tudo na história se move em direção ao alvo, os novos céus e a nova terra. Meus amados irmãos, eu quero encerrar essa mensagem dizendo que a história do Senhor, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Deus, dono da história, é um Deus missionário. Lá em Gênesis 3, quando Adão pecou, nós encontramos ali uma atitude da característica missionária de Deus mais linda em Gênesis. A gente vê Deus chamando o pecador e falando: Adão, onde estás? Amados irmãos, a atividade característica da era cristã, da era presente, ou da era final que nós estamos vivendo, são as missões. É pregar o Evangelho, é anunciar Jesus. E no plano de Deus, essa mensagem ela vai ser proclamada a tempo e a fora de tempo. Tanto é que eu estou aqui hoje. Se eu estivesse pregando somente aqui para os irmãos comuns que vinham aqui, não é que os irmãos são comuns, os irmãos são mega especiais, mas os irmãos que costumam de quinta-feira vir aqui nesse culto, só vocês iriam ouvir. Hoje essa mensagem está sendo publicada na rede mundial de computadores através da internet. É gente em qualquer lugar do mundo vai poder ouvir falando de Jesus, que Jesus veio aqui para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Uma segunda marca desse tempo é que nós vivemos essa tensão, o já e ainda não. Já temos muitas promessas realizadas, mas nem todas ainda se cumpriram. Faltam duas promessas. Falta a promessa do juízo final, do último dia da vida de Cristo, e também falta a promessa do novo céu e nova terra, e consequentemente daqueles que serão lançados na perdição eterna. Terrível isso. Se a gente queima a mão, a gente sofre tanto. Imagina a gente amargar eternamente longe de Deus. Imagine.
Você que está me assistindo dentro do leito de hospital, se porventura você estiver, ou dentro da sua casa. O flagelo desse mundo é terrível, mas não se compara com os flagelos da eternidade, longe de Deus, longe da graça, longe de Cristo, longe do Espírito Santo, longe da igreja do Senhor. Então, conserte a sua vida, conserte a sua vida, porque há muitas promessas que Deus já mandou, e a maior delas é que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê tenha a vida eterna, e não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero encerrar dizendo que a história tem um sentido, e nós realmente devemos estar trabalhando agora para um mundo melhor, que os nossos esforços dessa vida em trazer o reino de Cristo a uma mais completa manifestação são de significado eterno. O fato de estarmos aqui pregando a palavra é de que nós somos otimistas e cremos no poder prevalecente do nosso Senhor. Uma vez que até aqueles que não amam a Cristo estão sob o seu controle, nós podemos crer firmemente que produtos da ciência e a cultura produzida por descrentes poderão ser ainda encontrados na nova terra. Um exemplo disso, alguém me mandou hoje uma música de um cantor da MPB, cantor de rock, Raul Seixas. Eu até mandei para alguns amigos lá de Goiás que gostam desse cantor. Ele cantou uma música, O Dia que a Terra Parou. Quem diria que um cantor igual Raul Seixas, que embora tenha muitas músicas boas, mas as atitudes de Raul Seixas não são atitudes boas. Nem todas as músicas dele são boas. Mas Raul Seixas é um exemplo disso, de que tudo está sob o controle de Deus, até mesmo os descrentes. Quando Raul escreveu aquela música, ele disse: as igrejas estariam fechadas, nem o padre iria estar lá, nem os fiéis estariam lá, as escolas vazias, o dia que a terra parou. Já pensou, gente? Um descrente trazendo uma palavra dessa, e depois em quase 40 anos veio acontecer. Porque na verdade, gente, coronavírus na Europa e em algumas partes do Brasil é isso, a terra parou. Mas quem manda não é o coronavírus, quem manda não é a China, nem a Rússia, não é os Estados Unidos, não é ninguém da terra. Quem manda é quem está no céu, no controle do céu, no trono do céu, é o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que reina sobre tudo. Amados irmãos, o que é de importância ainda maior para nós é que a nossa vida cristã, nos nossos dias, a nossa luta contra o pecado, as doenças que enfrentamos, as nossas dificuldades, a nossa para o mundo por vir, como algo muito valioso, a nossa obediência a Ele, a nossa fé a Ele, o nosso temor a Ele, o nosso galardão é um tesouro que nós iremos ser contemplados lá na glória celestial. Então não desanime, não desista, não vacile, não abandone. Pelo contrário, use esta situação para você experimentar um avivamento e um renovo espiritual. Leia mais a Bíblia, ore mais, jejue. No domingo nós vamos orar, nós vamos jejuar. Não só a nossa igreja de Catanduva, mas o Brasil inteiro, a igreja do Brasil inteira estará jejuando e orando pelo país. E nós cremos que Deus há de agir e há de ouvir as nossas petições. Meus queridos, se você tiver alguma pergunta, alguma mensagem, algum pedido de oração, vai nos comentários, coloque aí a sua mensagem. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, divulgue com seus amigos e vamos compartilhar versículos bíblicos. A partir de hoje, pegue o seu WhatsApp, pegue o seu Facebook e coloque versículos bíblicos. A partir de hoje eu vou colocar uma lista no WhatsApp da igreja e no Facebook da igreja para te ajudar a você reproduzir e divulgar a palavra de Deus e a mensagem do Evangelho para sua família, seus amigos e as pessoas que participam da sua rede social.
Quero agradecer de coração todos que vieram aqui, assistindo aqui o nosso culto, a nossa mensagem. Semana que vem nós vamos continuar. E na quarta-feira da semana que vem, amanhã, nossa missionária Mariana de Pindorama vai ter uma live às 8 horas sobre cristianismo puro e simples, um material fantástico do nosso irmão C.S. Lewis. Eu convido você para acessar amanhã o Facebook da Igreja de Pindorama, ou o Instagram e o YouTube, e assistir essa live. E na semana que vem, meus amados irmãos, eu vou dar sequência nesse estudo. Vou falar sobre o reino de Deus. E cada quinta-feira Deus me colocou para falar sobre escatologia. Nós estamos vivendo os últimos dias, mas o Senhor reina. Ele está no controle e nos dá a oportunidade de conhecer e de amá-lo e de proclamá-lo, para que outras pessoas possam ser salvas também. Uma boa noite. Lembre-se, use o álcool gel, lave bem as suas mãos, faça a higienização na saída e na entrada. Procure não estar em ambientes fechados. Se você não precisar de ir, não vá. Procure, tenha consciência, tenha bom senso. E agora, amados irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor sobre vós resplandeça o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Aleluia.